Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 Queridos crismandos da nossa catequese paroquial, uma alegria acolhê-los nesta Santa Missa, para o primeiro rito que vocês vão participar e receber em vista, em preparação ao sacramento da confirmação, que nos dias da Páscoa, vocês, se Deus assim permitir, vão receber da igreja. Acolhemos com alegria também os catequistas, estão todos aqui nesta Santa Missa para uma bênção de envio. Essa semana, se Deus também nos permitir, vamos começar os nossos trabalhos na catequese deste ano de 2015. Queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus e com toda a igreja, entramos no novo tempo litúrgico, o tempo da Quaresma. 40 dias que a igreja nos chama a uma intensa espiritualidade. 40 dias de busca de Deus, busca sincera do Senhor. 40 dias em que a igreja nos faz um apelo à penitência, à conversão. Meus irmãos, a principal festa do nosso cristianismo é a festa da Páscoa. Nós somos cristãos porque cremos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé cristã católica está toda ela alicerçada no mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ser tão preciosa a solenidade da Páscoa para nós cristãos, a igreja nos coloca nestes dias da Quaresma, para vivenciarmos bem a Páscoa, para que realmente possamos fazer uma experiência de ressurreição espiritual. E assim, de ressurreição em ressurreição, um dia chegaremos na ressurreição eterna. Ora, o que é ressurreição espiritual ou Páscoa espiritual? Significa, meus irmãos, experiência de conversão. Oxalá, tomara Deus, que no dia da Páscoa e na grande solene, na solenidade da Vigília Pascal, possamos ressuscitar com Cristo. E ressuscitar espiritualmente significa abandono do pecado, significa acolhimento da vida nova, da vida da graça. Meus irmãos, na grande noite da Páscoa, nós teremos a graça. Essa é a palavra mais certa para dizer aqui, que é muito mais do que chance. Nós teremos a graça, na Vigília Pascal, de renovar as promessas do nosso batismo. E renovar o batismo significa renovar essa condição tão digna que Deus nos deu no dia do nosso batizado.
que é a condição de sermos filhos e filhas muito amados por Ele. Portanto, meus irmãos, para que a gente não caia de paraquedas na vigília de Páscoa, a igreja então nos pede que vivenciemos bem e santamente cada dia da quaresma, buscando a penitência, buscando o jejum. Cuidado, hoje em dia falar de jejum é um convite a pensarmos na estética, no emagrecimento. Quem de nós não quer emagrecer e ficar bonito na fita? Mas não é nesse espírito que um cristão católico deve praticar o jejum, não. O espírito do jejum, da redução dos alimentos, do sacrifício de alguns pratos, de algumas comidas, em vista da nossa solidariedade para com os mais pobres, em vista da nossa purificação interior. Se for este o espírito para emagrecer, é melhor que a gente nem faça o jejum. Verdade seja dita. Então, meus irmãos, apartemos de nós esse espírito, fazer o jejum para emagrecer. Eu vou aproveitar a quaresma para unir útil ao agradável. Não. A quaresma deve ser aproveitada assim, mas para uma intimidade maior com o Senhor. Descobrirmos que somos filhos de Deus. Descobrirmos que Deus é nosso aliado, que Deus nos ama, que Deus tem misericórdia de cada um de nós. Aí sim o jejum vai dar os seus frutos e frutos de vida nova, de conversão na nossa vida. Quaresma, meus irmãos, tempo de combate, combate espiritual. Ninguém vai celebrar bem a ressurreição de Cristo e a própria ressurreição espiritual, se não combater cada dia nesta quaresma. Portanto, não vamos ter medo e nem vergonha de olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos as nossas fraquezas. Em muitas situações, meus irmãos, nosso maior inimigo é a gente mesmo. As nossas fraquezas, as nossas concupiscências. Tantas vezes nós cedemos às tentações. Não existe vida cristã sem luta. O cristão luta por quê? Porque ser cristão, na verdade, é nadar contra a correnteza desse mundo. O mundo está de porta escancarada, tantas vezes nos oferecendo um caminho de perdição, um caminho de facilidades. Mas em outra passagem, nosso Senhor nos orienta que a entrada para o reino dos céus é uma passagem pela porta estreita. E esta linguagem de Jesus quer dizer conversão, combate espiritual. Mas, meus irmãos, o que nos deve confortar é saber o seguinte, que neste combate espiritual, tantas vezes contra as nossas próprias vontades, nós contamos com um doce hóspede da alma, contamos com o Espírito Santo de Deus. Sempre o primeiro domingo da quaresma nos traz o evangelho das tentações de Jesus. Jesus se sujeitou a isso, Ele sendo Deus. Após ter sido batizado, o evangelho de hoje, este ano é o ano B da liturgia, é o evangelista Marcos, portanto, que escreve o evangelho. E ele não detalha aquelas 3 tentações de Jesus. Mas São Marcos, evangelista, nos traz uma informação importante, quando nos diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto, onde o Senhor foi tentado. Então, meus irmãos, Jesus superou as tentações, acima de tudo porque tinha comunhão com o Pai. E o Espírito do Senhor estava com ele. É o Mestre, meus irmãos, nos ensinando que nos combates do nosso dia a dia, nas tentações que enfrentamos no nosso dia a dia, nós não somos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Nós podemos comparar o deserto com a nossa passagem neste mundo. E tantas vezes vivemos situações de deserto, aridez espiritual. Os grandes santos da nossa igreja viveram esta mística da chamada noite escura da alma, as noites traiçoeiras. E é verdade, meus irmãos, tem dias na vida que nós nos sentimos assim. Até o próprio Cristo, no Calvário, atravessou uma noite escura, sentiu o abandono de todos, dos seus discípulos, da grande multidão que o seguia, enquanto estava aqui na sua missão pública. E por um momento, até o abandono do Pai, Jesus sentiu. Mas fez uma prece ao Senhor: Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
Na sexta-feira da paixão nós vamos cantar aquele salmo: por que me deixa só, tão só, Senhor? Tem momentos da vida, meus irmãos, são os desertos, a chamada aridez espiritual. Porém, meus irmãos, tudo isso não significa abandono de Deus, ausência de Deus. Não, Deus está conosco sempre. E há uma passagem bíblica, meus irmãos, que o Senhor nos ensina que ninguém é tentado além das próprias forças. A tentação, meus irmãos, faz parte da vida daqueles que realmente querem seguir Jesus. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou: não nos deixeis cair em tentação. Dali a gente subentende que a tentação, a provação faz parte da nossa vida. E nos momentos de provação, são momentos oportunos para a gente avaliar como anda a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Meus irmãos, em tempos de tentação e de provação, seja ela qual for, são ocasiões muito oportunas para nós dizermos ao Senhor o quanto nós o amamos. Porque quando nós suportamos as tentações sem murmurar, mas procuramos nos purificar, progredir no conhecimento e na experiência de Cristo, nós agradamos o coração de Deus. Meus irmãos, depois de grandes tentações ou provações, nós nos tornamos pessoas melhores, não segundo o mundo, mas melhores para Deus. Pessoas mais sensíveis às dores, às necessidades do nosso próximo. Portanto, meus irmãos, quais são as nossas tentações hoje? Tantas vezes nós temos a tentação do pessimismo, do negativismo. Botamos defeito em tudo, nada está bom. Pessimismo dentro de casa, na família, não temos perspectiva de melhora. Pessimismo no trabalho, nada vai para frente, o salário não melhora, ninguém me reconhece. Pessimismo na escola, os jovens começaram há poucos dias a escola. De repente até mesmo dentro da igreja, nas pastorais, na convivência com os irmãos. Rotulamos as pessoas. Achamos que todo mundo de repente tem um complexo de Gabriela. Nasceu assim, vai morrer assim. Isso é a tentação do pessimismo. De repente é essa a tentação que hoje enfrentamos. A tentação de pagar o mal com o mal. A tentação de guardar rancor, mágoa, vingança no coração contra as pessoas. Quantas tentações, meus irmãos, que têm nos acompanhado. Mas de todas elas, podemos vencer, podemos nos tornar pessoas melhores. Sabe por quê? Porque Deus é nosso aliado. A primeira leitura hoje nos falava exatamente isso, do livro do Gênesis. Deus, quando envia o dilúvio para destruir toda maldade, toda espécie de pecado que havia sobre a face da terra. Vejam, Deus elimina o pecado, não o pecador. E aqueles que ouviram a voz de Noé foram poupados do fenômeno do dilúvio. E ali, meus irmãos, como sinal de aliança com a humanidade, Deus, uma linguagem poética, criou o arco-íris, que nos faz contemplar a aliança que Deus fez com a humanidade. E o que nos ensina, meus irmãos, a primeira leitura, senão a fidelidade de Deus. Não obstante, ou apesar dos nossos pecados, da nossa ingratidão, de tantos negativismos, Deus é fiel sempre. Deus não rompe aliança conosco. E Deus, meus irmãos, fez uma aliança eterna conosco. Não mais através do arco-íris, como fez com Noé, mas muito mais do que isso. Em Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, é a expressão máxima do amor do Pai do céu por nós. A morte de Cristo na cruz, o seu derramamento de sangue, selou uma aliança eterna entre nós e Deus. Cada Santa Missa, nós atualizamos o sacrifício de Cristo no hoje da nossa vida. É a aliança com o Senhor. Aí está, meus irmãos, fundamentada a nossa fé. Nós fomos lavados no sangue de Cristo. Ele deu a sua vida por nós. São Pedro hoje nos lembrava esta preciosa verdade do nosso cristianismo. Um alto preço Jesus pagou pelos nossos pecados. Nós somos lavados, purificados, nascemos de novo. E no batismo, no sacramento do batismo, nós atualizamos, meus irmãos, essa aliança entre nós e Deus. E Deus nunca mais vai voltar atrás.
porque Deus é fiel sempre. No dia do nosso batismo, recebemos esta marca de Deus na nossa alma, recebemos o Espírito Santo. Vejam, jovens do Crisma, vejam, irmãos e irmãs, nós somos um povo eleito, um povo santo, um povo escolhido pelo Senhor. A igreja de Cristo, que somos todos nós, é chamada a ter uma vida santa. Nós vivemos no mundo, mas nós, cristãos católicos, não podemos viver como o mundo vive. O cristão, sem moralismo, sem hipocrisia, deve ter uma vida diferente da vida das pessoas que não são cristãs, ou que não participam da igreja. Justamente porque somos um povo ungido. Jovens do Crisma, vocês já foram ungidos no batismo e serão novamente ungidos pelo nosso bispo Dom Paulo Roberto no dia da crisma de vocês. Portanto, vocês, todos nós, pertencemos ao Senhor. Então hoje a liturgia é um convite a isso, a vivermos a santidade, justamente porque somos um povo santo, um povo eleito. Não obstante as tentações e fraquezas que temos, Deus nos ajuda a superar todas elas. Então, meus irmãos, desejemos isso, cada dia corresponder ao Senhor. Bonita a oração de hoje, da missa, no início, em que nós pedíamos ao Senhor a graça de progredirmos no conhecimento de Cristo ao longo da quaresma. Conhecer Jesus Cristo é experimentar a sua bondade, a sua aliança, a sua misericórdia. E no finalzinho da oração, se vocês prestarem atenção, nós ainda pedíamos a graça de corresponder a Deus por uma vida mais santa. A nossa resposta, meus irmãos, a Deus que muito nos amou na cruz, é uma vida de santidade. A gente não fala assim, amor com amor se paga. Diante de muito amor que Cristo demonstrou por nós na cruz, nós só podemos retribuir com uma vida de amor, com uma vida de santidade. Se de repente hoje nós estamos com uma vida distante do sonho de Deus para nós, quaresma é um tempo para recomeçar. Não tem problema, meus irmãos, se hoje estamos no pecado. É o pecado que Deus quer eliminar da nossa vida. Peçamos essa graça ao Senhor. Senhor, me ajude. De repente já faz muito tempo que estou nesse pecado. Senhor, me ajude, me cure desta fraqueza. Arranca de mim esse pecado. Às vezes, meus irmãos, nós nos gabamos o seguinte, do nosso pecado não ser um pecado público, ou seja, do conhecimento das pessoas. Não são as pessoas que têm que saber do nosso pecado, mas Deus sabe. De repente nós temos pecados secretos, que somente nós e Deus sabemos. Por que não, nesse tempo da quaresma, recorrermos ao Senhor e com humildade nos colocarmos diante dele pedindo, Senhor, me cure desta fraqueza. De repente uma desonestidade nos nossos negócios, é nossa mania de julgar as pessoas, o vício das drogas, o consumo abusivo do álcool, da bebida alcoólica. De repente é uma infidelidade dentro do matrimônio. Não sei, cada um se analise diante desta palavra. Eu tenho certeza, meus irmãos, se com sinceridade pedirmos ao Senhor a graça da libertação deste mal, que de repente há muito tempo estamos carregando, certamente Ele vai nos ajudar. E aí, a Páscoa vai ser Páscoa. Aí sim, na vigília de Páscoa, todos nós ressuscitaremos espiritualmente. Pensemos nisso. Amém?